Entre as figuras mais enigmáticas e fascinantes do Novo Testamento, Maria Madalena se destaca. Ao longo dos séculos, sua imagem foi distorcida e mal compreendida, muitas vezes retratada como uma pecadora arrependida, mas a realidade pode ser muito mais complexa e impressionante. Uma história oculta por quase 2000 anos e revelada apenas nos últimos séculos nos dá uma nova perspectiva sobre quem Maria Madalena realmente era e o papel crucial que ela pode ter desempenhado na vida de Jesus. Tudo começou com uma descoberta arqueológica em 1896, quando um antigo manuscrito foi encontrado no deserto egípcio. Este texto, conhecido como Evangelho de Maria, estava deteriorado, faltando várias páginas, mas o que restava era suficiente para sacudir as fundações do entendimento tradicional sobre o cristianismo primitivo. O Evangelho de Maria não é um evangelho como os que conhecemos na Bíblia. Ele pertence a uma coleção de textos gnósticos, escrituras cristãs primitivas que foram deliberadamente excluídas do Novo Testamento porque apresentavam ideias que desafiavam os ensinamentos ortodoxos. O que torna o Evangelho de Maria tão extraordinário é que ele coloca Maria Madalena em uma posição de destaque que poucos poderiam imaginar. Ao invés de ser apenas uma seguidora entre muitos, o texto a retrata como a discípula mais próxima e confiável de Jesus, alguém que recebeu revelações espirituais profundas e secretas diretamente dele. No Evangelho, após a morte de Jesus, os discípulos estão perturbados e confusos sobre o que fazer a seguir. É Maria Madalena quem se levanta para acalmá-los e compartilhar uma visão que ela teve de Jesus ressuscitado. Nesta visão, Jesus revela a Maria Madalena ensinamentos sobre a ascensão da alma, a natureza do pecado e a verdadeira essência do reino dos céus, conhecimentos que ele não compartilhou com os outros discípulos. Quando Maria conta sua visão, o grupo reage com descrença e ceticismo, especialmente Pedro, que questiona como uma mulher poderia ser o recipiente de tal sabedoria espiritual. Mas Maria Madalena permanece firme, defendendo a autenticidade de sua experiência e a verdade das palavras que Jesus lhe confiou. O que é particularmente impressionante é a maneira como o Evangelho de Maria retrata a dinâmica entre Maria e os outros discípulos. Pedro, que nos evangelhos canônicos é frequentemente visto como líder dos apóstolos, aqui é mostrado como alguém que luta para aceitar a ideia de que Maria poderia ter um entendimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus. Esta tensão entre Pedro e Maria Madalena pode refletir conflitos reais nas primeiras comunidades cristãs, onde diferentes interpretações dos ensinamentos de Jesus competiam pela supremacia. A descoberta do Evangelho de Maria levanta muitas perguntas. Por que esse texto foi excluído do Novo Testamento? Por que a imagem de Maria Madalena foi distorcida ao longo dos séculos, transformando-a de uma líder espiritual em uma pecadora arrependida? Muitos estudiosos acreditam que à medida que o cristianismo se institucionalizou e se alinhou com as normas patriarcais da sociedade romana, o papel das mulheres na igreja foi deliberadamente minimizado. Textos que mostravam figuras femininas em posições de poder e sabedoria foram suprimidos, e a história de Maria Madalena foi reescrita para se alinhar com essa nova ordem. Mas, se dermos crédito ao Evangelho de Maria, então Maria Madalena foi muito mais do que uma seguidora. Ela foi uma confidente de Jesus, uma portadora de seus ensinamentos mais profundos, e possivelmente, uma das líderes mais importantes do movimento cristão primitivo. Essa visão desafia as narrativas tradicionais e sugere que as raízes do cristianismo são muito mais diversificadas e complexas do que fomos levados a acreditar. O que torna essa história ainda mais fascinante é que ela permanece, em grande parte, desconhecida para o público em geral. A imagem de Maria Madalena como uma pecadora redimida continua a prevalecer, enquanto sua verdadeira importância espiritual é relegada às margens da história. No entanto, o Evangelho de Maria nos oferece uma oportunidade de reavaliar o papel das mulheres na fundação do cristianismo e de considerar a possibilidade de que os ensinamentos de Jesus possam ter sido transmitidos de maneiras que a história oficial não reconhece. Agora, cabe a nós refletir sobre o que mais pode estar escondido nos recessos da história. Se um texto tão significativo como o Evangelho de Maria foi suprimido por quase 2 milênios, que outros segredos estão enterrados, esperando para serem descobertos? A história de Maria Madalena é um lembrete poderoso de que as narrativas oficiais nem sempre contam toda a verdade, e que às vezes, é necessário cavar um pouco mais fundo para encontrar as histórias que realmente importam. E aí, você já conhecia o Evangelho de Maria? O que acha dessa visão radicalmente diferente sobre Maria Madalena e seu papel na história de Jesus? Será que outros textos antigos ainda escondem segredos que podem mudar nossa compreensão da história? Deixe sua opinião nos comentários.
E se você quer mais histórias como esta, inscreva-se no canal. Juntos, podemos explorar os mistérios ocultos do passado. Até a próxima!